Bom, pessoal, vamos lá então, vamos começar? É o seguinte, nós trabalhamos na aula passada, diferenciado, como falou o Thiago, né? Que agora tá o pessoal aí do YouTube da vida aí assistindo a aula, tá? Pra você que tá em casa aí, espero te ajudar, viu? Tá bom? Bom, seguinte, engraçado, né, Diego? Tem que compartilhar, porque agora a aula não é só com você, tem o povo aí, tem o internauta aí, né? Vamos ver se os caras entram aí pra assistir a aula e tal. Bom, mas é o seguinte, gente, então nós trabalhamos na aula passada, eu fiz introdução para vocês, progressões aritméticas, tá? Fizemos o juro simples e aí o Rony trabalhou com vocês ainda a PA e aí ficou para eu trabalhar a PG com vocês hoje. Só que para eu trabalhar a PG eu preciso dois assuntos que eu preciso trabalhar com vocês para entrar em PG. Então eu não sei se vai dar tempo de a gente entrar em PG, porque eu preciso trabalhar com vocês equações exponenciais e preciso, aproveitando a equação exponencial, eu já vou trabalhar logaritmo, tá? E para eu explicar a exponencial e o logaritmo, que são várias propriedades, nós vamos ter essas duas aulas para trabalhar. Eu não vou conseguir entrar hoje nas progressões geométricas. Então, as equações exponenciais, elas estão lá na página, na minha apostila, página 39. Se você não achar na 39, vai estar na 40, por aí, na apostila de vocês, porque tem uma diferença aí de impressão de uma para outra. Tá? Equações exponenciais. E eu já vou direto para o exemplo para explicar. Por exemplo, a equação exponencial, eu tenho assim, ó, 10 elevado a x, que é elevado a x menos 1, igual a 1 sobre 10 na sexta. Esse aqui é o exemplo 1 e esse daqui é o exemplo 2. Já vou direto para os exemplos. É só para dar um repasse mesmo. Igual a 256. Como eu falei, na minha apostila está na página 40. Na minha está 33. Acharam a equação exponencial? Vocês vão achar. Vai estar depois das PA. Depois das listas de exercícios de progressões aritméticas. Então, gente, é o seguinte. Para explicar a equação exponenciais para vocês, o que é uma equação exponencial? Até então, nós tínhamos trabalhado a equação de primeiro grau, onde nós vimos regra de 3 simples e composta. E passamos também para vocês a equação de segundo grau. Eu expliquei que a equação de segundo grau é quando nós temos a nossa variável, ou o x, enfim, a variável que tiver, a incógnita que estiver fazendo parte da equação, ela está elevada ao quadrado, por isso ela é chamada de equação de segundo grau. E agora a equação exponencial. O que é isso? Que agora o x que era na base, agora o x vira expoente. Então nós temos que aprender isso, que são propriedades que nós vamos utilizar, são bases cálculos para que nós vamos utilizar para resolver as propriedades dos logaritmos, tá certo? Então, eu vou explicar aqui para vocês. Nós temos que fazer o seguinte, procurar transformar em mesma base ou em mesmo expoente. Então, nós temos aqui o exemplo 10 elevado a x, que é elevado a x menos 1, igual a 10 elevado a menos 6. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, eu tenho uma base elevado a duas potências. Quando elas estão separadas por parênteses, eu tenho que fazer o que com meus expoentes? Isso, multiplicar. Muito bem, conserva a base e multiplica os expoentes. Lembrando que para multiplicar eu tenho que pegar esse x e multiplicar todo o meu expoente que está do lado de fora. Então isso vai fazer com que o meu 10 se transforme em x ao quadrado menos x. Ó, x vezes x, x ao quadrado, mais com menos, menos, x vezes 1, x. E aí, aqui eu tinha explicado já lá no começo do nosso cursinho, quando eu tenho, por exemplo, 1 sobre 2 e eu quiser transformar ele em base inteira, fica 2 na menos 1. Se fosse 1 sobre 3, 3 na menos 1. E assim sucessivamente. Como eu tenho, e eu só posso fazer esse princípio se o meu numerador for 1. Então, por exemplo, se eu tenho lá 1 sobre 2 elevado a 3, ele fica 2 elevado a menos 3. Então, se eu tenho 1 sobre 10, então ele vai ficar o quê? 10 na menos 6. Então, agora, nós já percebemos que as bases estão iguais.
As bases são iguais e elas estão separadas por sinal de igual. Então o que nós vamos fazer? Vou cortar as bases e vou trabalhar só os meus expoentes, que ficou x ao quadrado menos x igual a menos 6. Ó. X ao quadrado menos o x igual a menos 6. E aí traz para o primeiro termo, deixa tudo igualado pelo princípio da equação de segundo grau, onde fica x ao quadrado menos x mais 6 igual a 0. E aí a gente resolve isso até encontrar as duas raízes dessa equação. Fazendo por Bhaskara, como que ficaria isso? Por soma e produto, sabem de cabeça? Por soma e produto. Que número que multiplicado dá 6 e que número que somado dá 1? Vamos lá, vamos fazer Bhaskara. Delta B ao quadrado menos 4AC. Essa aula foi a aula que o professor Rony deu para vocês. Eu não cheguei a dar a equação de segundo grau, mas o Rony deu. Como é que ficaria? Delta, o B vale menos 1, então menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Delta é igual a menos 1 ao quadrado, 1 positivo. E aí jogo de sinal, menos com mais, menos, e menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Será que está certo aí os nossos sinais? Vamos ver? E é isso mesmo. X ao quadrado, 10 na menos 6, porque aí não vai ter solução. Delta é igual a 23. Menos 23. De certo aí que vamos ver. É isso mesmo. 23. Aí nós não vamos ter como continuar. Seguindo o que está aqui. De certo, algum erro de sinal nessa digitação, mas nós não vamos mexer. Deixa assim. Aquela lá. 4 elevado a x, que é elevado a x novamente, igual a 256. Aquele 4 elevado a x, que está elevado a x, eu faço só uma base, 4. E faz o que com os expoentes? Multiplica. Então vai ficar 4 elevado a x ao quadrado. É o que eu vou fazer aqui. 4 elevado a x ao quadrado. E esse 256 nós vamos fatorar ele. Dividir pelo menor valor possível inteiro. Qual é o número? 2. Toda vez que divide por 2 é metade. Metade de 256? 128. 128. Por 2? Isso. 64. Por 2? 32. Por 2? 16. Por 2? Por 2? Por 2? E por 2? 1. Então ele é 2 elevado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oitava potência. Então aqui, 2 elevado à oitava potência. Aí nós vamos cortar. Não vamos cortar ainda. Professor, você falou que tem que ficar a mesma base. E as bases aí são diferentes. Mas aquele 4 dá para transformar em base 2? Dá, né? Transformando em base 2, o 4, ele é 2 ao quadrado. Então, se eu escrever 4 em forma de 2 ao quadrado, o que está faltando elevar? X ao quadrado. Então, aqui, x ao quadrado. Igual a 2 elevado a 8. Antes de cortar, eu tenho que resolver esse parênteses. Vai ficar 2 elevado a 2x ao quadrado igual a 2 na oitava. Aí, agora, nós percebemos que as bases ficaram iguais. As bases ficando iguais, tora as bases, vai ficar 2x ao quadrado igual a 8. X ao quadrado igual a 8 sobre 2. X ao quadrado, 4. Cortou e iguala na raiz, mais ou menos. Toda vez que você corta o expoente quadrado, ele tem que dar uma raiz positiva e uma raiz negativa. Então a resposta para isso seria x uma linha 2, x duas linhas menos 2. Aí você tem que analisar, só para concluir, você tem que analisar quais das respostas são válidas. Às vezes as duas são válidas, às vezes só uma é válida. Então nós vamos analisar se for 2 a resposta. Vamos lá na equação. 4 elevado a 2, que é elevado a 2. Então se eu colocar 2 aqui e 2 aqui, vai ficar 4. 4 na quarta. É 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4? 16. E 4 vezes 4? 16. E 16 vezes 16? 256. É válido. E se for menos 2? 4 na menos 2 na menos 2. Menos 2 vezes menos 2? É mais 4. Mais 4. 4 positivo.
O 4 positivo é a mesma coisa, nós acabamos de fazer. Então as duas respostas são válidas, tá? Vou dar um tempo aí para vocês copiarem e com isso vocês vão fazer a 3 e a 4. Não, a 4 vocês não vão ter capacidade de fazer, não estou subestimando, tá? Mas eu vou fazer um exemplo para vocês que é o da 4. Tá certo? Vou dar um tempinho para copiar. Alguma pergunta até aqui? Ou tranquilo? Mais ou menos, né? Vale lembrar, nossa inscrição pro cursinho do Enem tá se findando. Fizeram já a inscrição? Todos já fizeram? Maravilha. Não adianta só fazer e não pagar o boleto, hein? E não deixa o boleto para o último dia, tá? E o chimarrãozinho aí? Desentupir lá, tá bom. Passa aí, Christian, para nós a garrafa eu. Que eu não tô podendo sair muito de cena aqui, ó. Para não deixar os internautas sozinhos, né? Senão... Vamos ver como é que vai dar esse negócio aí. O Tiagão foi fazendo as flexões ali, quase caiu, né? Vocês viram? Na hora de editar eu nem cortei nada, coloquei do jeito que ele fez. A aula foi pro... Você que tá em casa aí também para fazer o exercício, tá? Não, mas eu explico de novo, ainda bem. Você imagina se você estivesse sabendo tudo já? Fala pra sua mãe, mãe, eu já tô entendendo tudo. Então, meu filho, larga a mão de ir naquele instituto lá e tal. E aí só dá nós, né? Você viu que tem uma prova a mais agora? Tem o quê? Uma prova a mais? Não. Qual que é a prova a mais? Ah, é outro instituto? O nome do instituto é a prova a mais. Não pode ficar falando, porque agora tá gravando, né? Ficar fazendo propaganda pros outros não dá certo. Você que tá assistindo é Instituto Professor Pompilho, tá? Pra descontrair, mas se puder anotar aí, tá bom? Avenida Presidente Vargas, número 1480, bem no centro de Ponta Porã, tá bom? Ou então se inscreva no nosso canal, tá? Professor Pompilho, Instituto like, Professor Pompilho, dá um like, isso, curte aí. Isso aí, se inscreva no canal. E aperte o sininho pra ficar sempre informado. Isso aí, ó. O pessoal aqui tá empolgado, hein? O pessoal vai tomar a tua vaga se você não estudar. Para de ficar rindo você do outro lado aí e vai fazer exercício você também. Olha, seria a divisão de 51 lá. Lembrando do teu pedreiro. Bom, a 3... A 3... Pode já fazer a 3 se vocês copiarem. Presta atenção. Tem que transformar em mesma base. E essa 3... Ele deu lá 2 elevado a x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 1. Mas tem que transformar em mesma base. Se eu colocar no lugar do 1, colocar 2, quanto que vai ser o expoente do 2? O exemplo 1 eu posso apagar? Pode. Deixa eu tirar uma foto. Vai tirar? Porque é moderno, pode tirar foto. Tá aproveitando, né? Aproveitar. Pega o teu aluno internauta aí, dá um print aí. Isso. Pra você poder adiantar. Pausa o vídeo pra poder... Exatamente. Quer aproveitar, né, cara? O cara tem... Eu, no caso, não tenho como fazer mais tirar foto e tal. Celular sem saldo, né, cara? Meio do mês, então já... Muito bem. O exemplo 3, nós temos lá 2 elevado a x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 1. E eu acabei de explicar para vocês aqui da sala e para você que está assistindo que nós temos que transformar em mesma base. E a mesma base, então, eu vou repetir aqui, 2 elevado a x ao quadrado menos 7x mais 12. E esse 1 vai ser 2 elevado a quanto? Quantos que eu tenho que pôr disponível?